Graça e paz, boa noite. É com muita alegria que eu venho mais uma vez invadir o teu espaço de divertimento, você que está chegando do teu trabalho, você que está entrando no Facebook agora, ou seja, pelo YouTube, a forma que você estiver assistindo esse vídeo. É o 4º programa da série Eu Curto Deus. Vem curtir Deus comigo também. Essa noite é uma noite que eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida, que eu tenho certeza que vai transformar a tua semana, que eu tenho certeza que vai te dar ânimo, que vai trazer uma palavra de destino para a tua vida e vai fazer que essa semana seja uma semana diferente das outras. Você que já vem comigo das outras 3 semanas, tem observado os frutos desse trabalho, pessoas têm sido abençoadas, têm vindo falar comigo pelo inbox do Facebook. Você que não me conhece ainda, está vendo esse vídeo pelo YouTube, ou está vendo pelo Facebook de alguém, você pode me adicionar Nathan Dantas, Nathan com TH, pode me adicionar, pode falar comigo pelo inbox, pelo Facebook. Você que curtiu o vídeo no YouTube, pode deixar o seu comentário. Esse programa tem sido bênção e tem abençoado a vida de pessoas. E é o propósito desse programa. Nesse 4º programa, a gente vai trabalhar com um tema que se chama Morrendo em Vida. É um tema engraçado, né? Morrendo em vida. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo 2, do versículo 1. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo, na carta aos Éfesos, ele estava dizendo que Jesus, Ele, o Ele com E maiúsculo, nos deu a vida quando nós estávamos mortos. Você que já tem Jesus, eu não sei se você lembra do dia que você se converteu, mas antes de você se converter, eu e você, nós éramos uma espécie de mortos-vivos. A gente vivia nesse mundo, mas na verdade a gente não tinha vida. A gente descobre quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente começa a caminhar com Ele, a gente descobre uma nova perspectiva de vida. E a primeira coisa que eu tenho para te falar nessa noite é que você precisa se lembrar de onde Jesus se tirou. De repente você está tendo uma semana difícil. De repente você está na pior semana da sua vida. Está acontecendo tudo errado. Natan, você não tem noção. De terça-feira para cá, uma semana, está acontecendo tudo errado. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa se lembrar de onde Jesus tirou você. Porque antes dele, você podia ter o que fosse, mas você estava morto em vida. Eu quero dizer que você que não tem Jesus ainda está assistindo esse vídeo. Desculpa te dizer dessa forma, mas eu tenho um anúncio para te fazer. Você está morto. E você precisa reviver. A Bíblia vai nos dizer que Jesus nos reviveu dos nossos pecados e passamos a ter uma nova vida com Ele. Se lembra de onde você saiu? Se lembra de onde Jesus tirou você? Será que você consegue ser grato nessa noite por aonde Jesus tem te colocado? Quem você seria hoje se você não tivesse Jesus? Quem você é hoje se você não tem Jesus? Acompanha comigo agora o livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Eu também vou ler para você, fique tranquilo. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Eu não sei qual tem sido a sua esperança, mas esse texto ele deixa uma coisa muito clara para a gente. A nossa carne, se Jesus não voltar antes, ela vai morrer. A expectativa de vida hoje está em torno de 75 anos. Quando você vive bem, vive com saúde, você pode chegar de repente o quê? Aos 80, 85? Olha, essa vida é muito curta. E o que Deus está falando conosco no livro de Hebreus é que um dia a nossa carne vai morrer. Mas existe o versículo 28.
E ele diz que Jesus, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida não é só a vida terrena. Jesus, ele quer dar uma vida para você. Jesus, ele quer dar vida onde tem morte na sua vida. Jesus, ele quer dar vida no teu trabalho. Ele quer dar vida nos seus relacionamentos familiares. Ele quer dar vida até nos teus problemas que você não está conseguindo resolver. Se você conseguir se lembrar de onde você saiu e você se lembrar que Jesus morreu porque ele deu a vida dele para você, você vai ver que tem algo muito importante dentro de você que faz você continuar a caminhar. Você já percebeu que em todo momento de crise tem uma voz lá no fundo da tua alma, que no fundo, lá no fundo, se você ouvir, você vai prestar atenção que ela te diz o seguinte: o que vai acontecer se você ficar vivo? O que vai acontecer se você superar esse problema? Não desista, não desista, não desista. Eu tenho certeza que no fundo tem uma voz dizendo para você continuar. Por mais que você já não consiga ouvir, de repente seus problemas estão te cegando, estão te deixando surdo a um ponto que você já não consegue entender. Mas eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos e você respirar fundo, você vai conseguir ouvir algo dentro de você que diz que você tem que continuar. Porque tem uma parte de Deus dentro de você. Quando ele morreu, ele te deu a vida dele. E quando ele ressuscitou, é porque ele quis ressuscitar você. Ele não quer só te dar uma vida eterna, mas ele quer que você tenha uma eternidade de vida nessa terra. Aonde você estiver tem que ter vida. De repente, faz tanto tempo que você não sabe o que é ter vida em todas as áreas dela. De repente você não sabe mais o que é ter vida de Deus no teu trabalho. De repente, quando você chega na sua casa, você não tem a menor vida de Deus no teu lar. Nos seus relacionamentos, com os teus pais, com os teus filhos. Quem sabe a vida de Deus, ela não te encontrou ainda. Nós, quando estamos na casa do Senhor, nós temos que ter um cuidado. A gente não pode se perder servindo ao Senhor. É isso mesmo. Eu não sei o que você faz na casa do Senhor, você que já é cristão, você que serve a Deus. Mas de repente você se tornou um ativista gospel. Você se preocupa com a estrutura da igreja, você se preocupa com as cadeiras, com os bancos, você se preocupa com o microfone, você se preocupa se as pessoas estão recebendo de Deus. Mas e você? Você tem recebido de Deus nos cultos? Você tem ouvido a voz de Deus através dos teus pastores, dos teus líderes, seja de quem estiver pregando, quem Deus estiver usando? Você tem parado para ser ministrado por alguém? Ou será que no meio do caminho você é mais um crente que vai para a igreja e tornou a igreja seu clube social? Onde você encontra todo mundo. Você encontra os seus amigos, você encontra os seus pastores, você encontra os seus convidados, você encontra os seus trabalhos, os seus ministérios, os seus discípulos. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem encontrado Jesus nos cultos? Ou será que você se perdeu de Jesus no meio da tua caminhada? Existe um tempo na nossa vida em que nós podemos cair nesse erro de achar que servir é ter relacionamento. Mas nós precisamos ter relacionamento com Deus. Qual foi a última vez que você teve relacionamento com Deus no culto? Ou será que você faz tudo para todo mundo no teu culto ao Senhor, mas você não consegue cultuar Ele? Será que você consegue ouvir tudo e todo mundo, mas você não consegue se lembrar no final do culto qual foi nem o tema da palavra que pregaram para você? Você não consegue meditar mais. Você não consegue parar um pouco o teu ativismo e se colocar diante de Deus. Cuidado. Você pode ter se tornado um ativista gospel e ter perdido Deus no meio do caminho. Hoje em dia é mais fácil se desviar dentro da igreja do que sair da igreja. Tem muitas coisas que podem te desviar dentro da igreja. Não desvie os teus olhos do foco.
Não importa qual trabalho você tem, não importa qual teu ministério, como você serve, mas se você é cristão e você está na casa do Senhor, não tire os seus olhos do altar, não tire os seus olhos do trono, e você não vai perder Deus no meio do caminho. Abra comigo, por gentileza, em Apocalipse 21, no versículo 8. Eu tenho algo para te mostrar. Apocalipse é o último capítulo da Bíblia. A revelação de Deus dada através do apóstolo João. Apocalipse 21, no versículo 8, vai dizer o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você lembra que eu te dei uma lista em Hebreus, no início da palavra, que falava que a gente ia morrer uma vez? A nossa carne morre apenas uma vez. Mas eu estou te dando uma lista aqui em Apocalipse, que fala que se você tiver uma dessas características na sua vida, você vai para o inferno. Nossa, Nata, que pesado. É pesado. Você sabia que na Bíblia Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Sabe por quê? Porque o desejo intenso do coração de Jesus é que você não vá para o inferno. Eu quero te dizer que tem uma eternidade para você. E não importa o quanto você serve a tua igreja, o quanto você serve os teus pastores, o quanto você serve a todo mundo. Se você não tem relacionamento com Jesus, você vai ter relacionamento com alguém que não é Ele. Se você perder Jesus no meio do caminho, você vai se tornar mais um dessa lista. A lista dos que estão do lado de fora. A lista dos que não vão entrar na porta celestial. Ei, irmão, eu quero te atentar para uma coisa. E eu sei que de repente essa palavra está sendo um pouco dura para você. Mas eu quero que você entenda que Jesus ama tanto a tua vida, que Ele não quer que você se perca. E um dia, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E diante dele, Ele vai pedir que você mostre as tuas mãos. E nas tuas mãos vão estar as tuas obras. O que você tem para mostrar para o Messias? Quais têm sido as suas atitudes? Será que você está nessa lista de Apocalipse? Natal, o que eu preciso fazer nessa noite para mudar a minha trajetória, para mudar a minha vida? Você precisa voltar a conhecer Jesus. Ainda que você o sirva, de repente está na hora de você conhecer quem você está servindo. Abra a tua Bíblia agora em João, capítulo 17, no versículo 3. Diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ei, meu irmão, você precisa conhecer esse Jesus. Chega de caminhar com Jesus sem conhecer Ele. Chega de mostrar para todo mundo que você é crente quando você não consegue orar dentro da tua casa. Chega de pregar um Jesus para as pessoas que você não conhece. Você não tem como pregar um Jesus que você não conheceu. Eu quero te convidar a conhecer Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a deixar Ele entrar no teu coração. E eu não estou falando só com você que não conhece Jesus, estou falando com você que é cristão. Eu estou falando com você que serve a tua igreja. Eu estou falando com você que tem anos. Você que prega. Mas você que deixou Jesus por algum motivo no meio do caminho. Você o perdeu de vista. E você tem sido um excelente cristão de protocolo. Só não tem se relacionado com Deus do cristianismo. Eu quero te chamar a atenção nessa noite. Que não só para mudar a tua semana, mas que para mudar a tua trajetória, você precisa conhecer Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Eu não vou ler todo, você vai reconhecer o texto. Mateus 25, do versículo 22. Mateus 25, do versículo 12 e 13.
em diante, você vai ver uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens, Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens, ela é muito interessante e eu quero te atentar um fato nela. Ela vai falar sobre 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias ou descuidadas. 5 virgens que estavam esperando o seu noivo, mas que, porém, elas estavam com a sua luminária acesa e elas levaram um azeite para que o fogo da sua luminária não se apagasse. Mas 5 dessas senhoritas, elas não levaram azeite. E ao passar do tempo, e com uma certa demora do noivo, o fogo começou a se apagar dessas 5 virgens. E elas falaram com aquelas que tinham azeite sobrando: olha, dê um pouco do seu azeite para que o nosso fogo não se apague. Mas as prudentes, elas falaram assim: olha, se eu der o meu azeite para você, nós duas vamos ficar sem, e o fogo de todo mundo vai se apagar. Vão vocês atrás de quem vende azeite. E quando elas foram, o noivo veio, a sua carruagem abriu a porta, e as 5 noivas prudentes que tinham azeite para deixar o fogo aceso, elas entraram na carruagem. Mas quando aquelas 5 imprudentes voltaram e bateram na porta da carruagem, elas tiveram que ouvir do noivo: eu não os conheço. O que essa parábola quer dizer, Natan? É um sentido muito simples. Esse texto está falando de crentes. Está falando de pessoas que conhecem a Jesus, aceitam a Jesus. Mas durante o tempo, durante o caminho, a busca a Jesus, ela diminui. E o azeite da pessoa, a unção do Espírito Santo na vida da pessoa, começa a diminuir. E começa a diminuir até que o fogo dessa pessoa, a vontade que ela tem de servir a Jesus, a vontade que ela tem de orar, a vontade que ela tem de fechar os seus olhos e adorar a Ele, começa a diminuir. E a Bíblia vai falar que quando Jesus voltar, Ele vai procurar um povo que está com o azeite em dia, que está com fogo aceso, pessoas apaixonadas por Ele. Você é apaixonado por Jesus? Eu quero te convidar nessa noite a ser um apaixonado por Jesus. E se o teu fogo, se o teu azeite acabou, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite que o Espírito Santo vai te visitar agora, aonde você está. E você pode sentir agora o refrigério de Deus invadir a tua vida. Deus quer aumentar o teu azeite para que não te falte fogo. Porque o fogo de Deus é aquilo que vai te transformar em um apaixonado por Jesus. Natan, o que eu preciso fazer para manter esse fogo aberto, aceso, para manter esse gás aberto na minha vida? Esse segredo ele está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 16. Eu não vou me alongar, mas eu preciso ler esses textos com você, para que você entenda. Diz o seguinte, Mateus 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus e Pai que está nos céus. Deus quer que você o sirva na casa dele? Sim. Deus quer que você sirva seus líderes e pastores? Sim. Porém, se você não conhecer Jesus, de nada vai adiantar. Você vai servir pessoas que vão para o céu e você não vai.
Jesus quer pessoas para ter relacionamento com Ele. Você prestou atenção no versículo 16? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. As tuas boas obras são para glorificar a Deus. Se você faz boas obras, é porque tem relacionamento com Ele. Senão de nada elas vão valer. Quando você tiver relacionamento com Deus, as suas obras vão ter resultado. De repente você está entendendo agora porque você trabalha, o teu ministério não rompe. De repente você está entendendo agora porque você quer tanto ver uma mudança na tua vida e você não vê. De repente você que não tem Jesus, não consegue entender porque a tua vida não muda. E você estuda, faz curso, você se qualifica e nada muda. E esse vazio dentro de você não sai. Sabe por quê? Porque a luz do cristão e a luz que alumia o mundo, ela está em Jesus. E quando a Bíblia vai dizer nesse texto que a luz do velador é colocada no velador, quer dizer que é colocada no alto. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, Ele vai levantar a tua vida para que a luz dele em você seja a luz do caminho de quem está cego e de quem não consegue mais enxergar. Você consegue entender agora? Você não tem como ser luz de ninguém se você não tem contato com a luz. Para de querer mudar a vida das pessoas se você não conseguiu se encontrar com Jesus ainda. Tenha um encontro com Ele e comece a ver Ele mudar a tua. Porque quando você se encontrar com Jesus, as pessoas vão querer a luz que tem em você. Eu quero fechar com o texto de 1 Timóteo, carta de Paulo ao seu discípulo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Ei, meu irmão, eu tenho 2 recados. Primeiro, para você que já é crente, que já é cristão, que está servindo a Jesus e que entendeu essa palavra. Jesus tem um novo tempo para a sua vida. Mas não se engane. Se você não tiver relacionamento com Ele, você não pode fazer nada. Se você não conhecer Jesus, não tem como. Você não pode fazer nada. A Bíblia diz que se você não estiver ligado a Ele, como um ramo de uma árvore é conectado, e o galho conectado na árvore, você não pode fazer nada. Para de trabalhar e fazer esforço sem resultado. Começa a ter relacionamento com Jesus e ver a tua vida mudar. Eu também tenho um recado para você que está assistindo esse vídeo e não é cristão, para você que está afastado, para você que não tem relacionamento com Jesus. Esse Jesus, ele veio à terra por tua causa, tá? Ele era Deus antes de vir à terra como homem. Ele continua sendo Deus nessa terra, vencendo o pecado por mim e por tua causa. Ele era Deus quando ele foi crucificado há mais de 2000 anos. Quando ele sofreu. E ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque ele me ama e te ama tanto que ele quer mudar a tua história. E a melhor notícia que eu tenho para te dar é que ele continua sendo Deus. Ele era, ele é e ele há de vir. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida e que você não venha morrer em vida, mas que essa palavra, morrendo em vida, possa ser um despertar para você e que a partir de hoje o teu ministério rompa, a tua vida rompa e você seja um mudador da geografia das pessoas à tua volta. Que Deus possa mudar o céu da tua vida, a tua geografia, e que você que não tem Jesus possa ser abençoado. Aceita Jesus como o Senhor da tua vida hoje. E Deus
vai fazer coisas com você que você não imagina. Ele quer te colocar em lugares diferentes. Ele quer que você seja salvo. Esse é o presente dele para você. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, é uma honra falar do Senhor. E eu sei que tem pessoas extremamente necessitadas do teu poder do outro lado. Eu não sei se eles estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, mas eu sei que eles estão assistindo esse vídeo e com um propósito: ouvir do Senhor e ter relacionamento contigo. Entra na casa deles, transforme a sua família, ganha eles para o Senhor e convence a mente deles que sem o Senhor não tem como ser feliz. Eu os abençoo em nome do teu Filho Jesus, Deus. Amém. Que essa palavra possa te abençoar, que assim como eu, você também venha curtir Deus. E não só hoje, mas toda terça-feira. Vem comigo, chama teus parentes, compartilha esse vídeo, curte e vamos divulgar esse projeto que vai abençoar a vida de tantas pessoas durante o ano. Continua comigo, estou muito feliz e satisfeito por ter você aqui do meu lado, compartilhando as bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.